Olha, galera, mais um vídeo aqui para vocês com o professor Leandro. E o tema da nossa aula de hoje, gente, é a avaliação escolar, a avaliação educacional. Nós podemos colocar como parte 2. Afinal, nós temos um vídeo aqui falando sobre a avaliação nessa nova vibe aqui do canal, né? Então, você é mais que convidado especial aqui para essa aula, para esse curso maravilhoso, tá bom? Já vai se inscrevendo no canal, professor Leandro Silva, concurso. Estamos chegando, gente, aos 6 mil inscritos, graças a Deus. Vamos lá, cuida. Até o Natal, eu quero aí essa marca aqui tão significativa aqui para nós, tá bom? Não fazer uma live de Natal, nossa despedida desse ano que foi tão especial para mim, né? Terminando aí o ano de 2024 com 2 concursos, trabalhando graças a Deus, na minha área, né, efetivado, isso é bênção demais, né? Graças a Deus, cada vez mais crescendo aqui no curso, no grupo aqui como professor, né? Então, vamos aí caminhar, estamos chegando aí aos 6 mil inscritos, tá bom? E também segue o professor lá no Instagram, nosso novo Instagram também está crescendo, aos pouquinhos desenvolvendo seu trabalho, e lá eu posto minha vida pessoal, minha vida como professor, né, novidade de concursos, tudo que está acontecendo, você encontra lá no meu Instagram. Então, corre lá para conferir. Eu tenho certeza aí que você vai amar e vai ver grandes coisas maravilhosas que têm acontecido por meio do estudo e na vida dos meus alunos, tá bom? Quer ficar por dentro? Segue o professor no Instagram, professor Lancivo Oficial 10. Show de bola, a conversa tá boa, mas vamos ao que interessa. A avaliação escolar ou educacional, né, em 1 minuto. Daqui a pouco iniciamos. Muito bem. Então vamos lá, avaliação, né? Vamos ver como isso é cobrado, qual o conceito, né? Avaliação, aluno, construção, processo, professor, aluno, como esse tema aí é cobrado em concursos e seleções, tá bom? Então nós sabemos, né, gente, que existem 4 tipos de avaliações. São cobradas mais 3, mas podemos abordar aí as 4. A avaliação diagnóstica, a avaliação formativa, a avaliação somativa e a avaliação comparativa. A avaliação diagnóstica é aquela que é feita para verificar conhecimentos prévios ali no início do ano. A avaliação formativa é ao longo do processo. A avaliação somativa refere-se ao sistema de mensurar a aprendizagem, ela é feita ali ao final. E a avaliação comparativa ou mediadora é chamada de análise do progresso do aluno em diferentes momentos de ensino, né? Essa aqui é recente, ela tem sido cobrada. Ultimamente, então, você tem que ficar de olho, né, que essa avaliação comparativa é entender o porquê do porquê dessa avaliação acontecer, e nós vamos ver isso aqui, vamos ver esses temas aqui durante esse vídeo. Então, eu sou o professor Leandro, estou aqui há mais de 4 anos, graças a Deus aprovando os alunos em concursos e seleções, né, com estudo online, com valor acessível, com material de qualidade, graças a Deus, com muitas aprovações. Você pode ser aí o próximo dessa lista, tá bom? Eu tenho uma turma só para professores e tenho uma turma de português para todos os concursos, indicando pessoas, você ganha abatimento na mensalidade do curso e olha aí o tanto de alunos, né, já aprovados com o professor. Tem uma coisinha aqui, gente, que tem que ser acrescentada, que é a questão, nosso último vídeo foi isso aqui, do Black Friday, em dezembro, pagando nos meses, ganha o terceiro, tá bom? Então, você paga 2 meses, ganha o terceiro. E em janeiro, pessoal, nós vamos iniciar o nosso curso de férias, tá bom? Então, vem estudar com a gente, para você estar aí por dentro, né, das novidades, das promoções, tá bom? Então, você paga 2 meses e ganha o terceiro. E em janeiro, vamos ter o curso de férias. Então, em janeiro, vamos ter aqui muito estudo para garantir aí a sua aprovação, tá bom? Show de bola. Então, vem conferir mais informações na descrição do vídeo. Tem meu WhatsApp, tem meu Instagram, tudo está aí nas minhas redes sociais, tá bom? Top demais, né? Vamos iniciar o vídeo agora. Muito bem.
minuto. Vamos lá, né, gente? Avaliação. Quando a gente fala de avaliação, a gente tem que saber onde essa avaliação acontece, se é presencial, online, quando ela acontece, se é antes, durante ou depois, antes diagnóstico, analisar, durante, contínua, depois somativa, pontual, como vai ser feito, se é por conhecimento, habilidades, atitudes, né? Conhecimento, prova, teste, lista de exercícios, questionários, habilidades, projetos, autorias, trabalhos, tarefas, se é atitude, presença, participação, colaboração, por que avaliar, classificar e selecionar, certificar, centenizar, conhecer e orientar, formativa. E quem? Quem é essa avaliação? Se é o professor, quem vai ser avaliado é o aluno ou a turma. O professor, a heteroavaliação, o aluno, a autoavaliação, ou a uma avaliação colaborativa 360 graus. E o que avaliar? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, você vê aí que a avaliação não é só avaliar o aluno, ela avalia todos, o sistema e os professores também, né? Lembrando que a LDB, ela respalda aí a nossa avaliação, né? Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina que a avaliação escolar é um processo que precisa ser contínuo e cumulativo. Além disso, a qualidade da avaliação deve prevalecer sobre a quantidade. Mas você sabe quais são os tipos de avaliação existentes e como é possível executá-las, né, utilizá-las? Então, nós temos que entender que a LDB ela respalda, né, a avaliação e entender para que serve uma avaliação, quais são os tipos de avaliação e como utilizar as avaliações diagnósticas, formativa e somativa, que é o que nós vamos ver nesse estudo. Então, você vê aí que a LDB está respaldando aí o conhecimento. Então, quando a gente fala de avaliação, a gente vem e pensa logo o seguinte, nem sempre dá certo. E quando dá errado? Né? Aí vem a questão do fracasso escolar. E o fracasso escolar, gente, ele não só está atrelado à questão do professor. O fracasso escolar envolve os alunos, envolve os pais, a direção, o governo. É um conjunto, tá bom? Então, o fracasso escolar é difícil de ser definido e compreendido por se tratar de um fenômeno que não é natural, mas é resultado das condições de interação entre a proposta de ensino, a assimilação do aprendizado por parte dos alunos, os modelos de ensino e de avaliação, além do contexto escolar e família, né? Gil disse, né, 2009. Para você ver aí que o fracasso escolar você não pode atribuir a A ou a B, são de todos. E é um tema complexo e precisa sempre estar sendo discutido e avaliado. Quando a gente fala, gente, de avaliação, nós temos que entender que nosso aluno, ele deve ser protagonista, né? E o aluno sendo protagonista, o professor também é protagonista. E isso irá acontecer por meio das metodologias ativas, né? Tão falada e tão em alta nos nossos dias, né? Então, a metodologia de ensino, ela envolve o aluno, que é o centro dos processos de ensino e aprendizagem, a autonomia, a reflexão, a problematização da realidade, o trabalho em equipe, a inovação, o professor mediador, facilitador, ativador, né? Então, tudo isso aí está envolto, né, nesse contexto do processo ensino a aprendizagem, né? Então, todos contribuem, todos são importantes e todos fazem parte desse processo, tá bom? Então, vamos aí analisar e ver como está sendo essas aulas, né, no nosso contexto de educação. Show. Se a banca perguntar a você qual é o autor, um dos autores mais cobrados da avaliação, vai ser o Cipriano Carlos Lucchesi, ele é referência aí no quesito avaliação, tá bom? E os tipos de avaliação, né, gente? Ela pode ser diagnóstica, ela pode ser formativa e ela pode ser somativa, né? Acho até interessante a gente fazer a gravação aqui dessa parte, a gente fazer a nossa divulgação. Dito para nós. Muito bem, galera. A gente está aqui vendo os tipos de avaliação, né? Nós sabemos que existe a avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Uma avaliação pode ser em pequena ou grande escala. Quando é pequena escala, o próprio nome já está dizendo, é um número mais restrito. Em larga escala, é a nível nacional. A diagnóstica é feita no início, né? Também pode ser chamada de avaliação inicial. A formativa, ela é feita durante o processo de ensino-aprendizagem. Ela também pode ser chamada de processual. E a somativa ou classificatória, ela é feita no final. A diagnóstica ela pode ser interna escola e externa a sistemas. A formativa pode ser de interna escola e externas a sistemas. E a somativa pode ser interna escola
externas em sistemas, tá bom? Então, aqui uns tipos de avaliações para vocês, que pode cair na sua prova, tá bom? Vou estudar comigo conhecimentos pedagógicos para concursos, a avaliação escolar. Show. Interessante, né, gente? Quando a gente fala esse contexto de educação, eu vou até colocar aqui para vocês. Muito bem, gente. Eu trouxe aqui para vocês. É interessante que no Japão é um lugar onde o professor é muito respeitado, né? Nós sabemos que essa questão de respeito ao professor ela tem mudado muito e tem decaído muito. É tanto que a gente está vendo aí professores sendo assassinados, né? Por conta da violência. Então, é uma coisa que tem que ter muito cuidado e muita cautela, essa questão da segurança na escola, né? E no Japão, gente, aonde o professor, né? Ele recebe continência. É o imperador e o professor. São os únicos que recebem continência para mostrar a questão do respeito. Eu trouxe aqui a questão da imagem do que é a continência para vocês terem noção, né? Então, no Japão isso é muito comum. Então, no Japão, o único profissional que não precisa se curvar diante do imperador é o professor, pois, segundo os japoneses, numa terra que não há professores, não pode haver imperadores. Olha que interessante, né? A questão da valorização do professor. Não estou colocando o professor como autoridade, não, gente, no sentido de policial, não, não é nesse sentido, não. É na questão de respeito, tá bom? É muito interessante observar esses pequenos detalhes que a gente fala da avaliação, porque países de primeiro mundo conseguem números tão bons e têm resultados tão significativos. Valorização da educação, né? Então, vamos falar um pouquinho, gente, sobre os aspectos de cada avaliação. Na avaliação diagnóstica, né, ela verifica pré-requisitos, né? Na avaliação formativa, ela localiza, ela vê as deficiências e as dificuldades dos alunos. E na avaliação somativa, né, tem a função classificadora que é feita ali ao final do período. E para que serve uma avaliação, né, gente? A avaliação é um modelo ultrapassado. A avaliação servia apenas como instrumento para julgar e rotular os alunos. Ou seja, era utilizado para separar os bons alunos que alcançavam boas notas dos maus alunos que não conseguiam um bom desempenho. Atualmente, ao contrário de modelos anteriores, existe uma visão quase consensual entre os educadores, de que deve ser utilizada para se fazer uma análise do conhecimento individual do aluno e da escola como um todo. Com ela, é possível obter dados com o objetivo de melhorar os rumos do sistema de ensino. Mas, para isso, é importante observar que existem três tipos de avaliação, né? Vamos lá. Os principais tipos de avaliação que existem são diagnóstica, formativa e somativa, que diferenciam entre si, principalmente pela finalidade com que os resultados são utilizados. Compreender os tipos de avaliação e os usos de seus resultados é essencial para a análise do aprendizado dos alunos, suas dificuldades e evolução. Então, você vê aqui, né, gente, a questão da avaliação em si. Voltando ao contexto, né, gente, da questão do respeito ao professor. Porém, na sala de aula, a gente vê duas palavrinhas que é muito recorrente: autoridade e autoritarismo. Nós devemos ter autoridade ou autoritarismo. A autoridade é saber se colocar no seu lugar de professor e se colocar no lugar do aluno, né? Então, saber que o professor é uma autoridade, ele precisa ser respeitado, existe comandos que ele dá que vai ter que ser ouvido. Porém, o autoritarismo é aquele que manipula, é aquele que humilha, é aquele que não dá uma explicação. Então, nós não devemos, né, ser autoritários. Olha o exemplo aí de pessoas que utilizaram muito o autoritarismo, né? De forma negativa. Hitler, né? Todo mundo sabe aí da Segunda Guerra Mundial, a atrocidade, né? Que aconteceu, né? Então,
Não sigamos o exemplo desse, né, homem abominável, né, para a história da humanidade, mas que possamos usar a autoridade como fonte de poder, de transformação. Tá? A diferença de autoridade para autoritarismo. A autoridade é colocar a criança dentro do seu limite, saber o que ela pode e o que ela não pode. E autoritarismo é apenas manipular e dizer que vai fazer aquilo e tem que obedecer, mas sem nenhuma justificativa ou prerrogativa. Bom, vamos lá. O Bloom, ele coloca aqui alguns tipos de avaliação, né? A analítica pode ser chamada de diagnóstica, controladora pode ser chamada de formativa, classificatória pode ser chamada de final ou somativa. Só muda as nomenclaturas, que às vezes uma banca ela pode perguntar avaliação analítica. Aí você analítica, é porque a palavra diagnóstica pode ser usada dessa forma no sinônimo, tá bom? Show. A avaliação também ela tem outras vertentes. Ela pode avaliar a escola, né? Ela pode avaliar a avaliação escolar seria aquela própria avaliação da aprendizagem, né? A avaliação institucional seria aquela que avalia a instituição, né? O físico. E a avaliação em larga escala, ela avalia no sentido de Brasil, né? Como essas provas do Enem, né? O SPAES, é, o PISA, me fugiu agora o raciocínio aqui em Pernambuco, tem o SAEP, né? O Ceará é o SPAES, o SAEB, né? Então, todas essas avaliações você vai para avaliar. Então, a avaliação escolar pode avaliar a instituição física, a aprendizagem e larga escala. Então, nós vimos, né, pessoal, que a avaliação não avalia apenas o aluno, ela avalia a todo o sistema. Vamos se aprofundar aqui, né, nessa questão da avaliação, né? Avaliar mais do que atribuir uma nota que definirá a aprovação ou reprovação, classificar os estudantes ou uma atividade meramente burocrática. A avaliação deve ser vista como uma poderosa ferramenta para investigar os conhecimentos dos estudantes, verificar a efetividade e estratégia utilizadas em sala de aula e o que é avaliação. Identificar o nível de conhecimento dos estudantes, seus avanços e suas dificuldades. São dados essenciais para fazer planejamento e intervenções que permitam os alunos atingir os objetivos da aprendizagem. A coleta dessas informações é realizada por meio de diferentes instrumentos de avaliação, né? Então, os tipos de avaliações. Assim como as crianças e adolescentes aprendem de diferentes formas, avaliar esses conhecimentos também exige essa diversidade. Ao aderir a essa prática, professores passam a ter uma dimensão mais completa e integral dos alunos. O principal tipo de avaliação ensino fundamental são a diagnóstica, formativa, sumativa e externa. Muito o que eu já falei, né? Já? Já vamos para o simulado? Ah, não, gente, perdão. É porque aqui o slide ficou fora de ordem, viu? Deixa eu ajeitar aqui. Esse aqui vem para cá. Me dê um minutinho, viu?
Muito bem, vamos aqui continuar, não terminou mas agora a correção, tá bom? Vamos lá. Quando se fala em avaliação, gente, o principal instituto que avalia o nosso maravilhoso Brasil é o INEP, né? Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais, né? Que é uma alusão ali a Anísio Teixeira, né? Então lá, eu falei sobre a avaliação em larga escala, aquela do Enem, né? Tudo. Aí eu trouxe aqui alguns modelos para vocês saberem o que é avaliação em larga escala. Aqui, ó. Aí nós temos alguns exemplos. O SAEB aqui em Pernambuco, o PISA, né, para saber a questão do Brasil, né, a nível mundial, a educação, o SAEB, o Enem, o ICEJA, todos são exemplos de avaliação em larga escala. E a avaliação em larga escala é o que se espera, né, que os estudantes aprendam. E como podemos saber se essas aprendizagens foram consolidadas, né? Ter clareza sobre os direitos de aprendizagem é tão importante quanto saber verificar se eles estão sendo alcançados. É por isso que as avaliações em larga escala são um importante instrumento de gestão para contribuir com a busca por equidade nos resultados educacionais, né? A aprovação da Base Nacional Comum Curricular, assim como o término das metas estabelecidas para o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação, formam um importante cenário, né, para o Brasil aprimorar seu sistema de avaliação da educação básica. Nesse contexto, né, foi feita aí avaliações para que pudesse aí reverter essa situação. Muito bem. E como eu falei, né, só para não ficar em minhas palavras, eu trouxe aqui a BNCC, as competências, que por meio dessas competências a avaliação será feita de forma positiva, que são as 10, responsabilidade e cidadania, empatia e colaboração, autoconhecimento e autocuidado, argumentação, trabalho e projeto de vida, cultura digital, comunicação, repertório cultural, né, responsabilidade científico, crítico e criativo e conhecimento. Atrelado ao IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que vai calcular ali o número de aprovados, né? Frequência, né? Quem entra, sai, né? Tudo isso aí tem a ver com o IDEB, que vai ajudar a alavancar os resultados da escola. Gente, eu ia falar alguma coisa, acabei esquecendo. Perdi o raciocínio. IDEB. Depois eu lembro, tá bom? Mas esqueci o que eu ia dizer. Então, é isso, tá bom? Depois eu lembro, ia falar uma coisa, acabei esquecendo. Então, o IDEB aí vai estar relacionado, né, à BNCC. Quando essa avaliação é feita aí com o que a BNCC coloca, com certeza a aprendizagem será bem mais satisfatória. E a avaliação da aprendizagem, né, gente, de acordo com alguns autores mais cobrados aí, badalados da pedagogia, né? Então, tem o Lucchesi, tem o Sahabi, tem o Marques e Maredoc.
Então, o mais conhecido é o QES, como eu falei, né? Que a avaliação é definida como um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão. Então, fica aí para vocês verem, pesquisarem como tarefa de casa essa questão, que a avaliação educativa é um processo complexo, né? Sahabi, Jurassi, é um processo contínuo, sistemático, e Moredoc, a avaliação significa uma dimensão mensurável. Então, depois confere, estuda, dá uma pesquisada, fica aí como complemento, não ficar aqui mais com a visão de Luquez, tá bom? Mais cobrado para concurso. A avaliação institucional, né, gente, é uma avaliação escolar, uma ferramenta que auxilia as instituições de ensino em realidade, né, a realizar um diagnóstico real das escolas. Toda a comunidade escolar pode participar desse processo, desde os estudantes e famílias até os professores e demais colaboradores da escola. Por isso, a avaliação institucional é democrática e colaborativa, né? Esse formato avaliativo, tem como objetivo entregar mais qualidade de ensino e atender às demandas dos estudantes e dos profissionais escolares, visando aumentar o índice de satisfação deles. Vou deixar aqui um site para vocês, muito bom, para depois vocês estarem lá dando uma olhadinha, tá bom? Usei o material deles como fonte de pesquisa, como agregar, tá bom? Muito bom, então, mais educação. Depois dá uma olhadinha lá, tá bom? O material deles, muito bom, dê uma lida. Se vai aqui para acréscimo do que a gente falou aqui nesse estudo, tá bom? Mais educação. Dica aí do professor Leandro. Show. Muito bem. A gente falando sobre avaliação, né, gente? A gente não pode, infelizmente, deixar de diferenciar, né? A questão da educação pública e da educação particular. Porque, né, essa discrepância, né? Essa diferença de mundos tão grande, né? Eu queria que vocês colocassem aí no comentário qual a principal diferença da escola pública para a particular. Gente, eu trabalhei nas duas redes, atualmente trabalho só na escola pública, e eu vejo assim, como a questão do financeiro ele envolve. Parece que quando envolve dinheiro, realmente as coisas mudam, né? Quando você está pagando, parece que o público ele é sempre deixado de lado. Claro que tem pais, alunos excelentes. Eu sou filho da escola pública, né? Mas a gente vê as duas áreas. Quando eu fui para a escola particular, eu fui ver. E outra coisa, a escola particular não é as mil maravilhas, não, viu? Tem professor também que não dá uma boa aula, tem gestão que não apoia professor, né? Tem alunos maravilhosos, mas tem aluno também que não é bom. Eu já vi muita coisa errada dentro do mundo da escola particular, tá bom? Não pense que é um mar de rosas, não, que não é. E muitas vezes a escola, ó, prioriza muito o dono da instituição, né? Quem lucra é o dono. O professor muitas vezes trabalha muito e é pouco reconhecido. Então, eu trabalho nas duas. Como da minha forma, temos problema também na escola pública, né? Mas eu luto e acredito, como diz Braulio Bessa, né? Eu esqueci a palavra. É, por isso acredito na força do professor. Eu acredito na educação. Por mais que ela tenha problemas, né? Mas eu acredito que ela é uma ferramenta poderosa de transformação, porque eu sou um exemplo vivo disso, né? O que a educação fez comigo. Primeiramente Deus, que deu da inteligência, da vida, mas nós temos que correr atrás, né? Então, quando você quer, o estudo ele transforma você, tá bom? Só não pode, como muitos fazem, começa estudando e depois vira ateu, né? O estudo sobe a cabeça e esquece do que Deus faz, jamais. Muita gente esquece do que Deus fez e que a glória é dele, né? A inteligência, o dom da vida. Estamos respirando porque, né, ele permitiu. Jesus, beijos para você, tá bom? Show. Ele, o dono da inteligência de tudo. Show. Muito bem. Top, top, top. Falei sobre tudo, né? Eu acho que estou esquecendo nada. Aqui é uma parte 2, um aprofundamento que a gente já falou no parte um. E vamos agora para o simulado. Acho que não estou esquecendo nada, não. Não, né? Show. Em outro momento a gente vai falando, tem muito vídeo aí no canal, corre aí para conferir, tá bom? Voltamos já e vamos agora para o simulado. Vai beber água, daqui a pouco a gente volta.
Muito bem, dando continuidade, vamos agora para o simulado, né? Show. Muito bom, né, gente? O material de hoje. Podemos agregar muita coisa em nossa vida. Show. E decano. A avaliação escolar, em alguns contextos, pode ser vista de modo limitado, uma vez que a comunidade escolar, educando, educadores, pais e administradores da educação relacionam a avaliação. Então, quando é que a avaliação ela se torna negativa? Como instrumento para romper com a desigualdade e com as ações de exclusão social nas diferentes situações de aula. Não. Foi o que eu acabei de falar, que a educação ela transforma. Como uma prova, como uma promoção escolar para a série na turma seguinte, sem preocupação com a construção da aprendizagem. Aí sim, né, gente? Porém, veio outra crítica aqui, que muitas vezes é isso mesmo, empurra com a barriga, e é isso. É isso. E não é culpa de nós, viu, gente? Professores, pelo amor de Deus. O sistema empurra. Eu acredito que tem que ter uma mudança nisso aí. Porque todos os alunos acabam passando de ano. Termina o ensino médio, o aluno não sabe dividir, não sabe ler nem interpretar. Eu sei porque eu passei por isso. Eu terminei o ensino médio sem saber dividir, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu que lutei na faculdade e para passar em um concurso, por isso que eu não permito ninguém falar da minha história, porque eu sei o que eu passei e eu sei o que eu vivi. Então, para passar tem que estudar, né? E não é culpa dos professores, porque quem passa e quem não passa acaba passando. Então, você tem que lutar e correr atrás do seu estudo, tá bom? Não espere cair do céu, não, porque infelizmente o sistema ele empurra mesmo, tá bom? Eu sei porque eu vivo isso, sou professor, e eu vejo isso na prática. Tem alunos que eu tenho orgulho de ter passado, mas tem alunos que eu digo, meu Deus, mas tem que ir, porque o sistema lhe obriga mesmo, sabe? Empurra. Termina o ensino médio, ele não passa em um concurso vestibular. Se ele quiser passar um vestibular realmente, né, que realmente vai para estudar, porque tem vestibular aí que você pagou e entrou. Concurso, vestibular, faculdade federal, uma faculdade renomada, você vai ter que estudar, meu filho. Vai nessa que você não consegue não, tá bom? Se não estudar, já era. Com uma abordagem equilibrada e variada, considerando a diversidade de estilo, de aprendizagem e habilidade de todos os alunos. Não. Ok, né? Com fornecimento de feedback contínuo durante o processo de aprendizagem para auxiliar os alunos a melhorar. Sim. Com uma ação conjunta que envolve alunos e professores no intuito de verificar a aprendizagem dos alunos. Sim, com certeza a letra B. Lembrei agora, gente, a situação de um aluno que dizia assim, que minha vida era muito fácil. Aí eu fui contar para ela, aí ela mudou de ideia, né? Eu paguei minha faculdade, gente, ó, ganhando um salário. Aí, com muita dificuldade, é tanto que eu atrasei a faculdade, eu não consegui me formar no período. Eu ia para a faculdade, eu não tinha o dinheiro do lanche. E muitas vezes eu não tinha o dinheiro da volta, e eu morava longe. Mais ou menos o quê? Daria uma hora a pé, né? E é porque eu tenho o costume de andar. Eu ia, muitas vezes, de ônibus, cheguei aí de bicicleta, né? E não tinha o dinheiro da volta. Voltava a pé. Voltava mesmo. Não tinha o lanche, quando chegar em casa, mas não dá, porque eu ganhava um salário, pagava minha faculdade, eu também ajudava em casa, e era isso. Aí depois paguei minha pós, comprei minha motinha, aí fui começando a estudar, né? E fui crescendo, entrei no grupo, levei muita pedrada, até hoje eu levo, não ligo, porque a inveja ela existe mesmo, e a gente só repreende. Quem quiser somar na nossa vida, fica. Quem não quiser, siga a sua vida, né? Então, para vencer na vida, a gente tem que ter força, tá bom? Inclusive aqui em Caruaru, quando eu fui fazer o concurso, se eu fosse pelo ouvido das pessoas, meu Deus, sabe quantos inscritos tinha? Deu 10 mil inscritos, era 300 para uma vaga. 300 para uma vaga. Eu digo, eu vou, porque eu preciso só de uma vaga. E fui, né? Então, você vê aí que muitas vezes você tem que acreditar em você mesmo. Se você for olhar para o que as pessoas falam, se for pensar em você, meu filho, você não sai do canto. Então, eu sei, eu entendo de educação, tá bom? Tenho um respeito e moral para falar sobre isso, tá bom? Deixa ele que ele entende do assunto. Vamos lá, segunda questão. O processo de ensino-aprendizagem, na perspectiva da avaliação, era para ser uma ação para a promoção do estudante. Porém, em alguns contextos, o fracasso escolar se associa à avaliação de várias maneiras e compreender essa relação é crucial para abordar eficazmente os desafios educacionais. O fracasso escolar pode ser resultado de diversos fatores, incluindo limitações do sistema educacional, desigualdade socioeconômicas, diferenças individuais de aprendizado e prática de avaliação inadequada. Nesse sentido, é exemplo de avaliação inadequada. Como eu falei, lembra do fracasso escolar? Não é só professor, todos. Considera as diferentes habilidades do estudante, tá certo? Vê o diferente. Opta por um processo contínuo durante as práticas de sala de aula, certo? Leve em consideração os conteúdos ensinados em sala de aula e o nível de cada estudante, ok? Faz classificatória autoritária, nunca. Disciplinadora e terminal na mudança da sede do estudante. Lembra que eu falei? Tem que diferenciar autoridade e autoritarismo. Abrange as diferentes habilidades dos alunos, incluindo os aspectos cognitivos, sociais e práticos. A educação ela tem que ser integral, né? Cognitivo, social, né? E prático. Cognitivo, pensamento, social, sociedade, prática, realidade.
Então, segunda, letra D. Terceira, configura-se como instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem que se encontra o aluno, tendo em vista a tomar decisões suficientes e satisfatórias para que possa avançar no processo de aprendizagem. Aí vamos lá para os tipos de avaliações. Olha essa questão, gente. Avaliação professoral, pelo amor de Deus. Avaliação diagnóstica, avaliação intermediária, avaliação de identidade. Nunca. Avaliação diagnóstica, que é aquela feita no início do ano, tá bom? Letra D. Tudo ok, né? Estudar aqui bem enriquecedor, né, gente? E tem muita coisa, gente, que eu acrescento, tá bom? Porque também se deixar, eu dou aula em 10 minutos. Aí eu vou acrescentando, vou botando exemplos de vida e vai dando tudo certo, tá bom? Então, eu trago muita coisa da minha experiência, né? Por isso que eu acho que minhas aulas são boas, porque eu trago a verdade, né? O que eu vivo. Quarta, avaliar é sempre julgar a realidade. Para o que é imprescindível, comparar uma situação, fato ou elemento da realidade como um padrão prévia ou concomitante, o que é concomitante, acontece ao mesmo tempo, expresso ou subentendido. A partir dessa definição, é possível concluir que a avaliação integra um processo dialógico e dinâmico entre o vivido e o ensinado aprendido. Sim, o conteúdo tem que ter a ver com o que o aluno está estudando, né? Tem que ter sentido. É como aqui no grupo. Eu trabalho que cai na prova. Por isso que nosso grupo é tão bom, né? E eu também sou concurseiro, gente, tá bom? Eu ainda vou fazer alguns concursos em minha vida. Tá na mão de Deus. Eu ainda quero ser do Instituto Federal. Estou aqui em Pernambuco, né? Muito bom, maravilhoso. Mas um dia, por dar vontade de Deus, eu posso fazer novamente um para voltar para minha cidade natal. Mas aí está na mão de Deus, daqui a 10 anos, 15, não sei. Né? Vamos vivendo aqui. Eu ainda quero trabalhar no Instituto Federal e quero também fazer um concurso voltando para minha terra natal. Né? Quem sabe um dia, quando tiver novamente, né? E que seja um salário compatível, né? Porque também não posso regredir, né? A gente estuda para melhorar de vida. Vamos lá. Então, letra A, né? É o fim, objetivo, empírico, um processo de apreensão? Não. Só ocorre quando a percepção autoconsciente do grau de aprendizado. Não. Parte da experiência do educador e se faz na transição desprendida? Não. É atrelada? Não. Quarta, letra A. Quinta, de acordo com Sergei Soares, estados, municípios e até organizações ligadas à iniciativa privada estão hoje no processo de desenhar e aplicar testes para medir quanto sabem e de quais habilidades dispõem as crianças que estão em suas escolas e programas. Nesse sentido, sobre a avaliação educacional, é incorreto afirmar que, vamos lá, tem como função ser um termômetro da educação, sem educação, um termômetro. Inclusive, gente, aqui em Pernambuco tem um negócio chamado alfabetômetro. Achei bem interessante, eles vão medindo a aprendizado dos alunos. Meus alunos, inclusive, passaram por isso, né? Eu cheguei agora no último bimestre e a direção até comentou os pais que viram a evolução dos alunos, né? Já tem aluno melhorando na escrita e na leitura, isso é muito bom. Serve para subsidiar o trabalho dos pesquisadores da educação. Sim. A partir dos resultados da avaliação, é possível formular um curso de formação para os alunos encontrar nas turmas. Sim, que através do Z é possível formar um curso. A avaliação padronizada são complementos e substitutivos de outras formas de garantir a qualidade da escrita. Não. D. Dizer que uma avaliação padronizada resolve a educação, não. Que até porque uma realidade de uma sala é de outra. A execução de um sistema de avaliação e treinamento permanente requerem um sistema de informação complexo e flexível. Sim, é complexo, porque avaliar é complexo, mas é flexível. Gabarito, letra D. Ah, gente, aí tem uma questão aqui, né? Questão extra. Lá, vamos gravar essa? Tchururururururu, cadê você? Muito bom. Vamos gravar e a gente finaliza esse vídeo. Foi bom, viu, gente? Foi? É bom quando o conteúdo é enriquecedor, ele vai melhorando. Uma coisa que não abre mão, gente, aqui no grupo é isso, eu fazer esse material. Eu pretendo um dia ter uma equipe de professores. Não é possível isso ainda. Lembra, você não passou no concurso? Sim, gente, mas a gente tem que diferenciar uma coisa da outra. O dia do concurso é um retorno que eu tenho do município. Eu não posso pagar um dinheiro do meu trabalho com o dinheiro do concurso. Eu tenho que pagar o dinheiro com o dinheiro do grupo. Senão eu vou estar não tendo lucro. Então, o lucro que entra hoje no grupo, ele é bom, ele é razoável, mas ele tem retorno para mim. Para eu poder pagar uma pessoa, tem que ter retorno para mim, para o professor, né? Então, não adianta ter uma equipe de professores e não estar tendo retorno. Mas, futuramente, sim, tá bom? Se Deus quiser. Mas eu não quero abrir mão de dar aula. Isso eu não abro mão. Porque eu gosto e eu vejo que tem retorno. E vocês amam, que eu sei, viu? Vamos lá.
Resolver mais um e a gente encerra esse vídeo. A avaliação escolar, como um instrumento pedagógico voltada para a formação do aluno, ocorre em várias esferas e com vários objetivos. Pode ser classificada como do conteúdo, do rendimento da equipe escolar, do corpo docente, do corpo discente e da gestão, da infraestrutura, dos recursos, dos resultados, da aprendizagem, da instituição e do sistema escolar, dos objetivos, da necessidade do currículo escolar. Com certeza, gente, nosso gabarito seria a letra D, porque a avaliação, lembra que eu falei? Ela avalia a aprendizagem, a instituição e o sistema escolar. Com certeza seria gabarito letra D. E aí, erraria ou acertaria? Vem estudar comigo Conhecimentos Pedagógicos para Concurso com o professor Leandro Silva. Show de bola, né, gente? Muito bom o estudo de hoje. Eu queria finalizar esse vídeo com uma frase maravilhosa para vocês e dizer que o estudo é um trabalho em que somos obrigados a pôr toda a nossa vontade para realizá-lo com o maior rendimento possível. Você só vai conseguir se você tiver dedicação. Não existe 50% de dedicação, nem 75%. É 100%, tá bom? Então você precisa dar tudo de si para que isso possa acontecer. Mensagem aí do Thomas Atkinson. Desculpa isso aí no inglês, tá bom? Eu sou de português. Então, gente, é isso. Passando para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, mas você sempre é bem-vindo aqui, tá bom? Vem estudar comigo. Português e conhecimentos pedagógicos para concurso, valor acessível, material de qualidade, graças a Deus, com muitas aprovações, tá bom? Você sempre é bem-vindo aqui, porque aqui é igual coração de mãe, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser, e você será o próximo aprovado. Tchau. Fui. Valeu.